A Câmara dos Deputados segue com a votação da medida provisória da liberdade econômica. A MP traz uma série de medidas que buscam reduzir a burocracia e melhorar a segurança jurídica para as atividades econômicas no país. A proposta altera leis como o Código Civil e a consolidação das leis do trabalho. O relator da medida fez novas modificações no texto e ela passou a ter agora 22 artigos. Os deputados tinham pressa para votar a principal pauta da semana na Câmara, a medida provisória da liberdade econômica, que perderia a validade no dia 27 de agosto. A MP 881, editada pelo governo em abril, estabelece garantias para a atividade econômica de livre mercado, impõe restrições ao poder regulatório do Estado, cria direitos da liberdade econômica e regula a atuação do Fisco Federal. O projeto que chegou ao plenário é o da Comissão Especial, que já analisou a matéria do relator, deputado Jerônimo Gerger, do PP Gaúcho, que modificou o texto original da MP. Em seu parecer, ele defende facilitar a criação de startups, empresas de inovação em produtos e serviços, e também a abertura de pequenas e microempresas e negócios em geral que não ofereçam riscos sanitários, ambientais ou de segurança. Nestes casos, os municípios é que vão definir as atividades que se encaixam nesse baixo risco e que não vão mais precisar de licenças, alvarás ou registros para começar a funcionar. O deputado Gerger também propôs um tema que gerou muita discussão: o fim da restrição do trabalho aos domingos e feriados. Segundo o texto, se a folga for determinada para outro dia da semana, o empregador fica dispensado de pagar o dobro pelo dia trabalhado. O relator esteve reunido com integrantes do Ministério da Economia e do Trabalho. A preocupação do governo era com propostas que pudessem ser consideradas inconstitucionais. Gergen retirou do texto dezenas de artigos que foram incluídos na comissão especial. Entre os pontos retirados estão o artigo que mexia no trecho que desobrigava pequenas e microempresas a criar a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Permissão para que contratos de trabalho com remuneração acima de 30 salários mínimos fossem regidos pelo direito civil. O fim do adicional de periculosidade para motoboys. A proposta retirava o adicional de periculosidade de 30% para trabalhadores que utilizam motocicleta para o exercício da profissão. A MP também criaria um documento eletrônico que seria emitido sempre que fosse feito transportes de bens em território nacional e anistiaria indenizações de transportadoras de cargas que não cumprissem a tabela do frete fixada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres em 2018. Entre os pontos mantidos estão a dispensa de alvarás prévios de funcionamento para pequenos comerciantes e prestadores de serviços, a carteira de trabalho digital, a possibilidade de documentos públicos digitais com o mesmo valor dos documentos originais. Um sistema que permitia que os médicos do Sistema Único de Saúde emitam receitas digitais de remédios. Até o início da tarde, o relator ainda negociava pontos do texto. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, participou de uma reunião de líderes para analisar e tratar dos temas de votação. A oposição fez críticas, tentou modificar o texto com emendas e acusou o governo de tentar fazer uma nova reforma trabalhista por meio de medida provisória. Segundo a equipe econômica, a medida pode gerar cerca de 4 milhões de empregos em 10 anos. Realmente, durante as discussões da medida provisória, muitos temas foram colocados lá que não deveriam estar. Eram temas diferentes do que estava proposto. Mas isso foi depurado na votação final do relatório. Acho que a matéria está pronta para ser votada. Todos aqui no Brasil queremos que o problema do desemprego seja atacado de frente. No entanto, dentro dessa medida provisória, nós temos aí uma tentativa de fazer uma mini-reforma trabalhista. Então, nós acreditamos que esse debate não deve ser feito no afogadilho, não podemos correr para aprovar sem o devido debate, a profundidade do debate que uma matéria como essa exige. Além da medida provisória da liberdade econômica, a pauta do plenário nesta semana também inclui a votação da nova lei de licitações.
O texto principal dessa proposta foi aprovado no último semestre. Os deputados precisavam analisar os chamados destaques, que são sugestões de mudança ao que já foi votado. A proposta da nova lei de licitações cria modalidades de contratação, exige seguro-garantia para grandes obras, tipifica crimes relacionados ao assunto e disciplina vários aspectos do tema para as 3 esferas de governo, ou seja, União, Estados e municípios.